Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos para o relato de Maledite de hoje? Então, vamos lá, vamos ver qual que é. É este, Amor Eterno, Praga de Maledite ou Destino? Vamos ver. Ana, você acredita que pessoas estão destinadas umas às outras? Eu não acreditava até presenciar uma história linda e triste que aconteceu com a minha amiga irmã. É uma moça que nos conta. Todos os nomes, tudo foi trocado, e essa história é 100% verídica. Nomes, locais, tudo trocado, tá? História 100% verídica. Bom, eu conheci a Solange no ensino médio. Era meu segundo ano estudando naquele lugar e o dela também, mas eu nunca a tinha visto por lá. Viramos amigas, pois a professora nos escolheu para que fizéssemos um trabalho em dupla e desde esse dia viramos amigas inseparáveis. Nossos colegas nos deram vários apelidos carinhosos, dentre eles Pink e Cérebro, Debbie e Lloyd, Scooby e Salsicha. Antigamente, isso era uma forma saudável de demonstrar carinho aos nossos colegas. Quanto mais besta o apelido, melhor. Acreditem. Era assim mesmo. Sol era uma garota sonhadora. Desde que a conheci, ela sempre me dizia que o seu sonho era se casar e ter apenas uma filha, que se casaria apenas uma vez e seria feliz com a sua família para sempre. Igual aos filmes. Eu acredito que desde que a conheci, escutei essa história pelo menos umas 1000 vezes. A bichinha era tão sonhadora que às vezes a chamávamos de Peter Pan. Enfim, nos formamos no ensino médio e como não tínhamos condições de cursar uma faculdade, decidimos arrumar um emprego. Éramos de família simples e de baixa renda. Nós éramos tão grudadas que combinávamos de entregar currículos nos mesmos lugares e só aceitaríamos o emprego se chamassem nós duas para as entrevistas. A gente ensaiava as possíveis perguntas e respostas que poderiam nos fazer e no dia chegávamos separadas para ninguém desconfiar que éramos amigas, assim aumentando a nossa chance de trabalhar no mesmo lugar. E assim conseguimos trabalhar juntas todas as vezes ao longo de 10 anos, por alguns empregos. Já estávamos trabalhando em um supermercado há pelo menos uns 2 anos, porém em setores diferentes. Sol era uma profissional exemplar, muito dedicada, carismática, chamava a atenção de todos, não apenas por sua beleza, mas também por sua humildade e gentileza, além de sua energia, que era contagiante. Ela era muito ética também, não se envolvia com ninguém do seu local de trabalho. Mal sabia ela que era por pouco tempo. Um belo dia, ouvimos dizer sobre um novato no setor de segurança. As mulheres estavam todas alvoroçadas e o assunto do momento era o segurança bonitão do mercado. Obviamente que nós duas, mulheres sérias, focadas no nosso trabalho, fomos contagiadas pela curiosidade e não perdemos tempo. Corremos para ver o tal do novato. E Ana do céu, elas estavam certas. O homem era belíssimo, alto, bem branquinho, loiro, todo musculoso, olhos verdes bem claros e com seus 2 braços fechados de tatuagem. Eu olhei para Sol e disse: isso só pode ser pegadinha. O que um homem desse porte tá fazendo perdido aqui, meu Deus? E nem percebi que ela estava paralisada olhando para ele. Em seguida, ela me olhou e respondeu: é ele, irmã, o homem dos meus sonhos. E eu disse a ela: do seu sonho e do mercado todo, né? Ambas rimos muito e voltamos às nossas atividades. Dias depois, descobrimos o nome dele, e aqui o chamarei de Luan. Uma amiga minha do setor de segurança chegou em mim e comentou que o Luan estava muito interessado em conhecer a Sol,
só que ouviu dizer que ela não se relacionava com pessoas do ambiente de trabalho. Sem pensar duas vezes, eu peguei um post-it e escrevi o telefone da Sol e pedi para essa amiga entregar para ele, que do resto eu me encarregava. Fui toda saltitante, com um pouco de medo de levar uma bronca, né? Fui lá contar para Sol o que havia feito e a mesma não acreditou no que eu havia feito. Apesar dela ser uma pessoa muito bonita, ela não se sentia como tal. E até disse que um homem daquele teria a mulher que ele quisesse e que ela não queria ser apenas mais uma. Então eu me virei e disse a ela: "Você não vai saber se não tentar." No mesmo dia, ele mandou mensagem a chamando para conversarem e ela aceitou. Não cheguei a contar sobre a aparência da Sol. Ela era muito linda, uma mulher de 26 anos, 1,65 m de altura, cabelos longos e ruivos, de farmácia, ok, como nós chamávamos. Olhos verdes escuros, corpo definido, pois ela treinava religiosamente todos os dias antes de trabalhar, além de ser muito humilde e carismática. Não demorou muito para eles assumirem um namoro. Eles eram, assim, o casal perfeito. Além de lindos juntos, os dois se completavam. Ele tinha a mesma energia e a mesma humildade que ela. Tinham o mesmo gosto para tudo. Aos finais de semana, a gente se reunia com alguns outros amigos e quando eles não iam, todo mundo sentia falta. Porém, nem tudo são flores e a vida não é um morango. Luan tinha uma mãe, Maledite, e uma ex-Maria Catarina. Sua mãe era uma médica aposentada, sua irmã, dentista, e seu irmão, advogado. Imaginem a decepção da Maledite quando soube que seu filho mais novo cursaria educação física ao invés de medicina, como ela queria. Ela era muito preconceituosa. Dizia que se o Luan quisesse que ela pagasse a sua faculdade, assim como a de seus irmãos, teria que cursar medicina ou advocacia, senão ele teria que se virar. Não sei o que ela acha sobre os profissionais de educação física, mas na cabeça dela isso era indigno. E foi assim que o Luan começou a trabalhar em mercados. Ele entrou sem experiência alguma e aceitou vários cargos a fim de pagar por sua faculdade e não depender da mãe. Foi a Maledite quem o apresentou a Maria Catarina. Ela estava no 4º semestre de medicina e era filha de uma grande amiga. Eles namoraram por 2 anos e o relacionamento acabou porque ela o traiu com um colega de faculdade. Porém, Maledite não aceitou o fim do namoro e, mesmo após o término, a tratava como uma filha. Adivinha o que aconteceu quando Luan apresentou a Sol, a Maledite? Um inferno! Sol relatou que quando disse que trabalhava como auxiliar de RH no mercado que o Luan trabalhava, a Maledite fez uma cara de nojo e disse: "Você pretende ser alguém na vida ou vai continuar sendo CLT pro resto dela?" Tipo, oi? Ela ficava o tempo todo se gabando que a filha dela tinha uma clínica odontológica, o outro filho tinha um escritório de advocacia, fazia de tudo para diminuir a Sol. E o Luan também, né? O Luan levou a Sol até a minha casa e ficamos nós 3 conversando e tomando umas cervejas. Eu tentando ajudá-los, pois ambos estavam decepcionados pela noite que tiveram. Foi quando eu dei a ideia deles morarem juntos. Em forma de brincadeira eu falei isso. E eles acharam o máximo. Eles estavam juntos fazia cerca de uns 4 meses. Era meio que uma loucura, né? Mas o Luan disse que estava cansado das humilhações da Maledite e até contou que às vezes chegava em casa cansado e ela não o deixava em paz. E que ela chamava Maria Catarina para casa nas horas que sabia que ele estaria por lá, a modo de que os dois voltassem. E um detalhe importante aqui: havia já quase 1 ano que eles haviam terminado. Bom, no dia seguinte, o Luan procurou seu pai, que era separado da Maledite, e explicou toda a situação. Pediu que o ajudasse a encontrar uma casinha, pois ele queria viver sua vida
E assim foi feito. Seu pai lhe deu um apartamento e disse que qualquer coisa que precisasse podia contar com ele. Seu pai também era aposentado, tinha uma boa condição financeira. Luan dizia que queria ser alguém na vida sem depender muito da ajuda dos pais. Ele não pedia nada para Maledite, pois ela achava que isso dava pois ela achava que isso dava poder para ela, né, em influenciar suas decisões. Mas com o pai ele tinha uma boa relação e o mesmo sempre o ajudava com algum dinheiro quando ele precisava. A Maledite ficou furiosa quando recebeu a notícia que o Luan moraria com a Sol e disse que eles não perdiam por esperar. Uma ameaça? Dias depois, Sol começou a adoecer. Começou a se sentir fraca, apática, sem ânimo para nada. Sua mãe, percebendo a mudança, a chamou para ir ao médico e lá fizeram alguns exames e não foi constatado nada. Na volta para casa, sua mãe disse que ela tinha que se apegar em Deus, fazer suas orações, pois o mundo estava cheio de pessoas que fazem o mal a troco de nada e que ela sentia que o problema era espiritual. Sol nem ligou para isso, achou que era só uma virose mesmo. E no dia seguinte disse que ia trabalhar estando ela boa ou não. Antes ela tivesse ficado em casa. Para contextualizar, como Luan e Sol estavam em um relacionamento, a empresa não viu necessidade em mudá-los de filial, tendo em vista que eram bons profissionais. Apenas os mudaram de turnos. Sendo assim, Sol trabalhava no período matutino e Luan no vespertino. Como Luan fazia faculdade pela manhã, Sol ia trabalhar de ônibus. Nesse dia, ao atravessar a avenida em frente ao local de trabalho, um carro desgovernado surgiu, atropelando Sol e a deixando em estado crítico no hospital por longas semanas. Foi um choque para todo mundo. Luan ficou tão desesperado que naquele dia nem foi trabalhar. Ele saiu às pressas da faculdade e foi a caminho do hospital. Nunca na minha vida eu vi um homem tão abalado. Ele deixou de ir à faculdade para ficar no hospital com ela. Só saía para ir ao trabalho e mesmo quando não podia estar junto, ele não ia para casa. Ele ficava ali, pelo hospital, seja na recepção ou no estacionamento, sentado debaixo de uma árvore. Dizia que só sairia de lá com ela. Ao mesmo tempo, a Maledite começou a ligar todos os dias e perguntava: "Como está minha norinha?" Ou ainda: "Como a minha nora amanheceu hoje?" Parecia que de repente havia despertado uma curiosidade sobre o estado de saúde dela. Eu sei de todos esses detalhes porque a Sol era como uma irmã para mim. E me contava tudo sobre sua vida e muita coisa o Luan me contou depois também. Enfim, 1 mês e alguns dias depois, a Sol teve alta. 1 semana depois, o Luan a pediu em casamento e, com a ajuda de seu pai, mobiliaram o apartamento para que vivessem juntos em breve. Maledite, quando soube, disse que preferia ver o filho morto ao invés de casado com uma sem futuro. Pois bem, dizem que palavras de mãe têm poder e do mesmo jeito que serve para abençoar, também pode amaldiçoar. Passaram-se alguns meses e era a véspera do dia do casamento deles. Sol estava muito feliz, radiante, com um brilho que eu nunca tinha visto. Ela me mandou uma mensagem e disse: "Amiga, eu estou prestes a realizar o maior sonho da minha vida." Eu vi a mensagem e sorri. Fiquei feliz, fiquei orgulhosa por ter feito parte da história desse casal. Lembrei do dia que escrevi o número dela no post e te pedi para que entregassem para o Luan e de todas as vezes que eu a chamava de Peter Pan. Respondi: "Estou tão feliz quanto você. Mal posso esperar para comer os docinhos da festa." E me surpreendi com a mensagem que veio a seguir, dizendo: "Prepare o seu coração, pois haverá uma surpresa para você também.
E nem me pergunte o que é, porque eu vou ignorar todas as mensagens suas a partir de agora. Falei e saí correndo. Se cuide, boa noite, até amanhã. E é claro que eu fiquei super curiosa, né? Mas respeitei a vontade dela. Até porque se eu mandasse mensagem, ela não ia se aguentar e ia me contar toda a surpresa. Bom, no dia seguinte, o dia do casamento, ela e Luan saíram antes do sol nascer para tomar café da manhã juntos e se curtirem um pouquinho. Ela havia comentado que havia pedido isso, pois estava muito nervosa e queria ter certeza que ele não ia fugir, já que ela ficaria o dia todo longe dele curtindo o dia da noiva. Antes do café, eles iam a um lugar bem especial, um lugar uns 10 minutos da nossa cidade, onde eles sempre iam ver o nascer do sol. Digo iam, pois eles nunca chegaram lá. Por algum motivo desconhecido, eles sofreram um acidente na rodovia. Ambos faleceram no local do acidente. Recebemos a notícia por volta do meio-dia. Todos já estávamos preocupados, pois eles deveriam chegar em seus compromissos por volta das 9 da manhã. Foi um baque para todos nós. Durante o velório, a Maledite se descontrolou e disse em meio a gritos e choro que isso era culpa dela, que não deveria ter amaldiçoado o próprio filho. Ana lembra que ela disse que teria uma surpresa para mim também? Pois é, ela havia preparado realmente. Após a confirmação do falecimento de ambos, a cerimonialista me entregou uma caixinha. Dentro dela havia um teste de gravidez de farmácia, um exame beta-HCG, uma ultrassom que mostrava que ela estava grávida de uma menina e uma cartinha, olha, até arrepiei, meu Deus do céu, e uma cartinha na qual ela dizia que havia realizado o sonho da vida dela e que naquele momento tão especial ela não poderia esquecer da pessoa que sempre a apoiou e havia feito parte para que aquele momento se tornasse realidade. E a carta terminava assim: Tia fulana, aceita também ser a minha madrinha? A mamãe ficaria muito feliz da senhora se a senhora dissesse que sim. Ela havia preparado tudo para anunciar a gravidez durante a festa, após o casamento. E foi essa a história mais feliz e mais triste que eu já vi acontecer. Às vezes eu sinto a presença dela do meu lado. Lembro dela todos os dias, mas sei que ela está feliz com a família que sempre sonhou na eternidade. Resolvi enviar essa história como forma de homenagear as melhores pessoas que pude conhecer. Hoje já se passaram 8 anos desde a partida e a dor da perda às vezes aperta. Mas sei que todos nós temos as nossas histórias escritas no livro da vida e pude ter a honra de poder contar a história deles. Acredito que a carga negativa da Maledite sobre a vida deles pode ter contribuído para o triste final que tiveram ao mesmo tempo. Acredito que foi tudo obra do destino. E vocês, o que acham? Deixem as suas opiniões com respeito, por favor. Um abraço a todos os assombrados, em especial a você, Ana, e família. Agora é só pra mim, daqui a pouco eu leio. Menina, mais uma vez, aquela história que a gente já viu aqui, onde uma mãe, não sei ali no caso se ela enviou alguma coisa. Ai, que susto! Se ela enviou alguma coisa, magia ou pensamentos negativos direcionados à menina, que acabaram se estendendo também ao próprio filho. Aquela coisa, eu não quero que ele fique com ela, tá? Ele, né? No fim, ou também, ela falou, prefiro meu filho morto do que casado com uma sem futuro, ela disse, né? Ah, nossa. Só que imagino também, agora, a dor dessa mãe, que vai levar essa culpa, esse remorso de ter dito, de ter feito o que fez, de ter dito o que disse, né? Agora é que cai a ficha de como esses pensamentos eram pequenos, como tudo não valia a pena, pra quê,
né? Eu acho, né? Bom, não sei. Mas e aí, vocês acham que tem a ver com as atitudes, os desejos da Maledite? Será que tem algum dedo da Maria Catarina nisso? Ela não entra em detalhes, talvez nem ela saiba, talvez isso não tenha sido revelado, se teve algum tipo de magia por trás, né? E que seja, que não tenha magia nada, só esse direcionamento de desejos negativos em relação à vida, até do próprio filho, né, quanto da nora. E isso acontecer no dia do casamento, gente do céu, e ela estava grávida. Já sabia, inclusive, que era uma... Meu Deus. Meu Deus. Bom, deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, conta pra gente. Este foi o relato de hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.